será disputado de janeiro a dezembro. Vão ter, inclusive, jogos em paralelo com os jogos dos estaduais. Ou seja, só aumenta o calendário do futebol brasileiro. Eu vou trazer aqui a notícia e vou perguntar se isso pode ser positivo ou ainda pior para os clubes, para os jogadores, pelo seguinte: o Campeonato Brasileiro ele vai ter essa mudança a partir do ano que vem. E a principal alteração será a antecipação da data do início. A competição vai começar no dia 8 de janeiro e irá até 2 de dezembro. Esse ano, a primeira rodada do torneio aconteceu no fim de março, tá? Ou seja, vai para o fim de janeiro, foi no fim de março. E a última será no dia 7 de dezembro. O objetivo da CBF é introduzir uma nova cultura no futebol brasileiro, com o Brasileirão sendo disputado durante praticamente todo o calendário. As mudanças também têm como objetivos o aumento do recesso para jogadores, um maior apelo comercial para a competição e a melhora do produto e do espetáculo. O Brasileirão começará antes do fim dos estaduais, que serão disputados entre 11 de janeiro e 15 de março, e dessa forma haverá semanas com a disputa das duas competições. Mas as finais dos campeonatos estaduais serão preservadas, ou seja, nas semanas das finais não vão ter jogos do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro vai ter uma pausa, de 5 semanas durante a Copa do Mundo de 2026, entre junho e julho, e aí todos os clubes da Série A também estão garantidos na Copa do Brasil do ano que vem, que também terá novo formato ao passar de 92 para 126 clubes. Bom, gente, a pergunta que eu faço para vocês, primeiro para você, Bruninho, positivo ou negativo? Porque aumenta o calendário, que a gente já acha absurdo. Só que tem também o fator do esvaziamento dos estaduais, Bruno? Provavelmente com essa decisão, os clubes eles vão abdicar do campeonato estadual para focar no Brasileirão. Mas não muda muito, com relação às datas. Talvez possa mudar o descanso, entre um jogo e outro de Copa do Brasil, Libertadores. Mas, a princípio, dá para ver alguma vantagem? Ou de... Mauro? Eu acho que já é um progresso, reduzir os estaduais, mas vai ter um problema aqui em São Paulo, porque São Paulo são 16 datas, o campeonato já está vendido aí para quem compra os direitos, paga muito para os clubes. Eu imagino que esses jogos vão se arrastar durante o Brasileiro, como acontece com a Copa do Nordeste. Os outros, acho que vão tentar se adequar. Vai haver uma confusão aí inicial, porque vai ter jogo do Brasileiro com o estadual ainda em andamento, no começo, a gente vai ter que se adaptar a isso. Imagino que eles vão prever datas, Por exemplo, fim de semana, jogo do Brasileiro, meio de semana, jogo do estadual, alguma coisa assim. Quando chegar na fase final ali, para o campeonato para definir os campeões. Vejamos, como é que eles vão conseguir organizar isso. Eu acho que a iniciativa ela é boa, mas para ver exatamente como vai ficar, só mais adiante, quando a gente tiver uma noção mais clara, a tabela e tudo mais. Reduzir o estadual é mais do que necessário. Eu acho que, além disso, a CBF precisa pensar um pouco mais nos times pequenos, aqueles que ficam sem calendário quando acabam os estaduais. Com a criação de competições menores, fomentadas pela CBF e pelas federações estaduais, para que os times possam continuar em atividade ao longo do ano inteiro. Terminou o estadual, o time da... Por exemplo, por que a 4ª divisão de São Paulo, ela termina ali no meio do ano, mais ou menos? Porque ela não se estende o ano inteiro. Por que você não faz essas competições menores por regiões? Tá? O estado de São Paulo é muito grande. Vai ficar aqui no exemplo aqui de São Paulo. Então você cria micro-regiões com disputas de cidades próximas, até chegar com jogos até o maior número possível, para que eles tenham um calendário, sejam mantidos os empregos dos profissionais desses clubes e possam jogar, e chegar numa fase final, se tiver um mata-mata, aí você faz os cruzamentos. Aí o time da região noroeste do estado, com a região sul do estado, região norte do estado, o mesmo vai para Minas Gerais, para Rio de Janeiro, para Bahia, para todos os estados. Isso eu acho que a CBF precisa olhar, sabe? Porque a indústria do futebol demite milhares e milhares de pessoas todos os anos, todo ano. É um negócio terrível isso aí. Bem, o Vamp sabe como é que é, inclusive o Cadu Aldax lida também com outros clubes. E São Paulo agora tem até a 5ª divisão, aumentou mais. Pois mais uma divisão. Eu assisti um jogo esse ano, lá em São Caetano, 4ª divisão. São Caetano e Inter de Bebedouro. O jogo terminou, a Inter de Bebedouro estava eliminada. Os jogadores se atiram no gramado ali, sabe, acaba o jogo, aquela coisa. Uns até meio angustiados, até desesperados. Cara, fomos eliminados. Sabe o que significa? Todo mundo na rua, porque não tem mais jogo. Os contratos são feitos em curtíssimo prazo. Então, assim, as federações, a CBF, elas têm que se preocupar em dar calendário para esses times. Isso é muito mais importante do que se preocupar com os grandes. Os grandes é uma reorganização dos jogos.
Mas o real trabalho, que eu acho da CBF, das federações, já que elas existem, seria se voltar para esses clubes menores. Os jogadores que ganham 2 mil, 3 mil, 4 mil reais por mês e que ficam sem emprego. Cara, são milhares. Eu lembro que quando tinha ainda o Bom Senso Futebol Clube, eles fizeram um levantamento de que 12 a 13 mil pessoas perdiam emprego por ano quando os campeonatos terminavam. Eu sempre comparo com o seguinte, você pega assim, a indústria automobilística no Brasil, tem vários montadores. Imagina se ela demitisse de uma hora para outra 12 mil pessoas. Na região do ABC aqui, que é lá em Todo mundo na rua. Um monte de... Você pega as montadoras, tem em Goiás, tem na Bahia, tem aqui em São Paulo, todas elas juntas, num dado momento, demitissem 12, 10 mil pessoas. Demitissem 12, 10 mil pessoas. Como seria? Ou como já teve, agora não tanto, mas a indústria naval foi muito forte no Brasil também, em dado momento, hoje menos. Demitisse, sei lá, 5, 6, 7 mil homens demitidos do nada, assim. O futebol faz isso todo ano. Todo ano. Todo ano. Por quê? Esses clubes não têm calendário. Muitas vezes eles fazem competições menores, que aí o cara fica com sub-20. É muita gente que perde emprego, cara. E jogadores que ganham muito pouco em relação a esses grandes astros aí, time grande, que ganham salários de milhões. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Isso que a CBF precisa fazer, sabe? Se preocupar. Inclusive, o atual presidente vem de um centro econômico e futebolístico mais pobre do que São Paulo, Rio de Janeiro. Roraima, né? Eu estive lá em Boa Vista. Acho que ele se preocupar com isso seria muito saudável. Sabe? Aumentaram Série C e Série D, mas ainda a maioria dos clubes vai ficar Fica sem nada. Sim. Fica sem nada. Se você pegar aqui o time de São Paulo mesmo, que é o estado mais rico da federação, vários clubes não têm divisão. Nem Série D. Tanto que joga a Copa Paulista, teve agora a Copa Rio também no Rio de Janeiro, que a premiação é ir para... Agora teve lá América e Portuguesa. Se enfrentaram na final. Então, um vai para a Série D, o outro joga a Copa do Brasil. Quer dizer, você joga um torneio local remando para tentar entrar na Série D de dado. Aqui em São Paulo vai ser 15 de Piracicaba e Primavera, a final. Para brigar por uma vaga também na Série D. Os outros estão todos fora. Você pega 2 amistosos da seleção brasileira, banca isso tudo aí. 2 amistosos. Sim. 2 cotas de 2 amistosos, você banca um monte de clube aí na Série D. Exato. E aí como é que as federações podem atuar? Pagando taxa de arbitragem, ajudando a manutenção de gramado, em alguns casos ajudando até com material, buscando até acordo com empresas que possam fornecer material e viabilizar. Cara, tem tanta coisa. Eu acho que a CBF está até melhorando nisso, viu, mano? Precisa continuar. Série D, Série C, que antes ninguém olhava a Série D. Hoje a gente acompanha, a final da Série D é Maranhão e Boa... Como é o nome Barra e Santa Cruz. Barra e Santa Cruz. Barra de Santa Catarina. Foi o primeiro jogo lá. A gente até acompanha. Série D, que tem clubes importantes. Sim. Olha o Santa Cruz, que é uma das maiores torcidas do Nordeste. Sim. Agora voltou para ser. 2 amistosinhos da seleção brasileira banca esse campeonato tranquilo. Sim. E a questão do fair play financeiro, eu já falei, acho que foi aqui outro dia, vou repetir. A Ponte Preta subiu, devendo 4 meses de salário. O Náutico, me parece que está tudo em dia. O Náutico está arriscado a não subir. Se o Náutico perder agora no final de semana, pega o Guarani... Ele está fora. Está fora. A Série D ano que vem vai aumentar para 96 clubes, a partir do ano que vem. Eram, acho que, 70 e pouquinhos. Aumenta para 96. E a Série C vai gradativamente aumentar até chegar em 28 times em 2028. Né? Vai aumentando, porque vencerão 20, depois sobe para 24, depois chega em 28 em 2028. Agora, se esses clubes, quase 100 times, jogarem durante um período muito curto, não resolve. Sim. Eles ficam todo mundo sem jogo de novo. Por isso que eu acho que o importante seria o quê? Você ter... Na Inglaterra é assim, a partir da 6ª divisão na Inglaterra, eles fazem, primeiro é norte, sul, depois eles vão setorizando mais e mais. Eles têm 12 divisões, se não estou enganado, 12 divisões. Futebol até é semi-profissional. E tem a pirâmide, né? Você pode subir. Um time da última, se ele formar um time bom, alguém botar dinheiro... A gente não viu agora o Manchester United ser eliminado pelo time da 4ª divisão? Exato. Você pode subir. E eles vão colocando as competições, conforme você vai descendo o nível, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, e por regiões. Então, os times jogam ali naquela região. O time da cidade a 10, 20 quilômetros da outra cidade, que são trajetos curtos. O cara não tem hotel, o cara vai, se apresenta, vai todo mundo longe, na van, o que for, joga, volta, acabou. E se chega numa fase final, aí você tem trajetos um pouco maiores. E vai subindo de divisão, aí você vai, evidentemente, tendo que enfrentar adversários que ficam mais distantes. Mas isso seria, para um país como o Brasil, né, que é muito grande, seria uma solução. Você deve ter que olhar para isso, gente. Eu acho que a coisa mais séria que tem no futebol brasileiro é isso. A quantidade de profissionais, não só jogadores, né? Fica todo mundo desempregado, cara. É surreal isso aí.